Opa, se você soubesse as três principais características de um líder que lidera equipes de alta performance e até mesmo estrelas mundiais, que já liderou estrelas mundiais, tem para ele conseguir fazer com que essa liderança seja realmente efetiva, você acha que ajudaria no seu negócio? Só para ilustrar, quando você está começando um negócio, seja ele digital, seja ele físico, um negócio como um todo, você tem que entender que para você conseguir escalar esse negócio e levar ele para outro nível, muitas das vezes você vai precisar contratar equipes e algumas vezes você vai precisar contratar pessoas de alta performance que também saibam liderar equipes, que também sejam tão de alta performance a ponto de levar o seu negócio para um outro nível, tá? E muitas vezes estrelas até mesmo, tá? Então, e aconteceu uma coisa recentemente comigo que eu quero compartilhar com você. Eu encontrei uma dessas lideranças que já liderou pessoas que são de níveis realmente mundiais, tá? De alta performance, de equipes de alta performance, de nível mundiais, estrelas mundiais. E eu quero compartilhar uma pergunta que eu fiz para essa pessoa e que me abriu um pouco a mente. E eu tenho certeza que vai agregar muito para você e para o seu negócio, esteja você começando ele ou não, até porque você vai precisar dele, mesmo que você esteja começando, você vai precisar dessas informações provavelmente para levar o seu negócio para um outro nível. Deixa eu me apresentar se você ainda não me conhece, eu sou o Luiz Mazini, eu sou o autor do curso O Afiliado Zen, o método que está fazendo com que pessoas iniciem um negócio através da internet, que já gere, com pessoas que geram de 3 a 12 mil reais por mês através da internet, tá? E recentemente, nesse final de semana mesmo, eu fiz uma viagem para o Rio de Janeiro. Eu nunca tinha ido para o Rio de Janeiro, tá? Então, eu comprei a primeira passagem para um determinado final de semana lá e fui lá conhecer o Rio de Janeiro. E é realmente muito bonito o Rio de Janeiro, gostei bastante. E só que na volta aconteceu uma coisa muito curiosa. Eu nunca tinha acontecido isso comigo antes, por isso que eu digo que é muito curiosa. De que eu cheguei lá, meu voo era às 9h49 da manhã, se eu não me engano, e eu cheguei no aeroporto até adiantado, eu cheguei lá às 8 horas da manhã, por volta das 8 horas da manhã, e eu percebi eu percebi que o aeroporto estava um completo caos. Tinha gente gritando para cá, xingando para lá, porque todos os voos estavam cancelados por causa de um mau tempo, por causa de uma neblina que estava acontecendo lá no aeroporto. E o que aconteceu foi que muita gente estava no aeroporto, muita gente que perdeu o voo, e inclusive eu sou uma dessas pessoas, eu perdi o meu voo, e eu acabei ficando nesse aeroporto das 8 horas da manhã até mais ou menos umas 3 horas da tarde, fiquei bastante tempo lá dentro do aeroporto, e ao invés de ficar irritado como qualquer outra pessoa ficaria, eu enxerguei uma oportunidade dentro do aeroporto em que eu quero compartilhar para você. Enquanto eu estava andando por lá, eu percebi que a equipe inteira do Santos Futebol Clube estavam sentados lá no aeroporto, que também tinham perdido o voo. Se não me engano, eles foram fazer um jogo lá contra o Vasco, era a equipe reserva do Santos. Eu, como um bom santista, não pude deixar de perceber, né? Um bom santista, já não acompanho mais tanto, mas como eu sou santista, eu não pude deixar de reparar. E eu comecei a reparar em quem que estava lá tanto. E uma das pessoas que estavam lá era o Dorival Júnior. Dorival Júnior é o técnico do Santos e é uma pessoa que eu admiro bastante, até mesmo por causa de uma equipe que ele já liderou em 2010, que foi a melhor equipe do Santos que eu já vi jogar. E junto com ele, então é uma pessoa incrível, realmente incrível, que você deve bem conhecer, que é o Parreira. O Parreira, se você não conhece, deixa eu só explicar para você. O Parreira, tem um mosquito aqui. ele foi treinador da seleção brasileira de 2003 até 2006, se eu não me engano, acho que é isso, 2003, 2006. Inclusive ele esteve na equipe técnica junto com o Zagallo na conquista de 94. Ele já esteve à frente de 5 seleções que já participaram de Copas do Mundo durante toda a carreira dele. Então ele é um cara que tem uma estrada gigantesca e é um cara que teve a oportunidade de ter ao lado dele equipes de alta performance, equipes que sabem performar a um altíssimo nível a ponto de chegar a uma Copa do Mundo. E eu não pude deixar de perceber essa oportunidade. Talvez
alguma outra pessoa poderia deixar essa oportunidade passar, mas eu não pude deixar eu não pude perder essa oportunidade e eu resolvi ir lá falar com ele. E a minha pergunta para ele, ele até ficou bem espantado com a minha pergunta para ele. Eu cheguei para eles, cheguei para os dois estavam conversando e falei: olha, eu falo para uma audiência, eu tenho uma audiência de empreendedores que me conhecem e eu falo para eles sobre empreendedorismo, mais especificamente sobre empreendedorismo digital, e eu acho que é um assunto muito interessante. Eu queria te perguntar para você qual que é a característica mais importante que você considera para ser um líder de equipes de alta performance e um líder de estrelas mundiais. Porque eu sei que você já treinou jogadores como Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho, Kaká e grandes estrelas do futebol mundial já passaram a treinar junto com ele, tanto da seleção brasileira como também das outras seleções, como a Arábia Saudita, África do Sul, que ele já treinou também. Então eu não pude deixar de fazer essa pergunta. E ele olhou assim espantado e falou: nossa, isso é um assunto bem interessante, né? Que pouca gente que vem falar comigo vem me perguntar sobre isso. Eu acredito que a maioria das pessoas que vão falar com ele vão falar de futebol. E eu fiz uma pergunta um pouco mais diferente, um pouco fora da régua, né? E ele achou bem interessante e a gente ficou conversando por alguns minutos e ele falou que ele não enxerga uma característica só, mas é um conjunto de características que faz com que aquela equipe, aqueles jogadores de alta performance, aquelas estrelas do futebol mundial, vissem nele uma figura de liderança. Uma das características era a credibilidade. Uma das principais características que ele falou é ter credibilidade, é já ter uma estrada, né? Já ter construído uma estrada e as pessoas, aquelas estrelas, aquelas pessoas de alta performance enxergarem nele realmente uma credibilidade e que faça com que eles realmente atinjam um nível de alta performance, faça com que a equipe atinja um nível de alta performance. Então, quando a pessoa tem credibilidade, existem diversas formas de você criar credibilidade, criar autoridade, gerar autoridade e criar credibilidade para você. Eu não vou entrar muito bem nisso, muito a profundo nisso aqui nesse vídeo, mas existem diversas formas de você gerar credibilidade com que essas estrelas, com que pessoas de alta performance enxerguem você como uma pessoa que tem uma credibilidade boa e que consiga elevar elas para um altíssimo nível e consiga fazer com que elas realmente sejam campeões, tá? Como um time em si. Eu estou falando aqui de campeões, mas isso tanto para o futebol como também para os negócios, tá? A segunda coisa que ele falou, que como ele falou que é um conjunto, ele me falou três características que ele vê como as principais. A segunda coisa que ele me falou foi ter flexibilidade. Quando você tem flexibilidade com essas pessoas de alta performance, com essa equipe de alta performance ou estrelas, né? Você consegue ganhar o respeito deles. Por exemplo, uma situação que ele me falou lá foi que quando ele lidera pessoas como, por exemplo, o Ronaldo Fenômeno, ele precisa ser flexível com, por exemplo, a agenda do Ronaldo Fenômeno. Então, quando ele gera uma flexibilidade para essas pessoas e deixam elas mais livres para trabalharem e atingirem a alta performance, essas pessoas, elas automaticamente também, elas geram mais credibilidade elas veem o treinador, o líder, com mais credibilidade naquele momento. E a terceira coisa que ele me falou desse conjunto de coisas que ele precisou ter, que ele precisou construir para liderar essas pessoas, foi ter transparência. Essa foi uma das principais coisas que fez ele chegar no nível em que ele chegou. Quando ele é íntegro nas coisas que ele faz e quando ele é transparente, ele fala o porquê que ele está fazendo aquilo para levar essa equipe a um determinado ponto, foi o que, pelas próprias palavras dele, as pessoas também enxergam nele uma figura muito maior de liderança. Ele tem o direito de liderar as pessoas, aquela equipe dá a ele o direito de liderar. E isso é muito importante, essa palavra é muito importante, né? Porque você simplesmente
não consegue liderar por liderar uma equipe. Você precisa ganhar o direito de liderar dessas pessoas para que você consiga fazer com que elas atinjam o ponto de alta performance e e consiga liderar equipes que podem ser até mesmo estrelas mundiais, né? Então esses foram os 3 pontos que ele me falou e que eu achei muito interessante vim aqui compartilhar para você. E numa situação em que eu poderia ter ficado completamente bravo, completamente emputecido da vida, né, por ter perdido o meu voo, por ter atrasado o voo, essa quantidade de tempo que eu fiquei no aeroporto, isso nunca tinha acontecido comigo. E ao invés disso, eu decidi transformar isso numa oportunidade e eu consegui extrair esse tipo de valor, tanto para mim, como para trazer aqui para você que está aqui me assistindo. Eu realmente espero que você aproveite isso ao máximo, tá? E fique também de dica para você que quando você enfrenta uma situação adversa que não estava prevista nos seus planos, procure enxergar oportunidades que façam com que você transforme essa situação adversa em uma coisa benéfica para você. Que foi como eu fiz. Eu transformei uma situação adversa, que eu teria que esperar muito tempo dentro do aeroporto, em uma oportunidade de extrair algumas dicas, algumas informações de uma pessoa que conhece bem sobre algum ponto em que tenho certeza que muitas pessoas que me acompanham querem chegar, que eu também quero chegar, e que realmente gere muito valor, tanto para mim quanto para você que está aqui me assistindo agora. Então, essa também é uma dica extra que é muito importante que você saiba transformar essas situações adversas em uma situação que seja transformada em oportunidade para você. Beleza? Então é isso que eu queria deixar aqui para você nesse vídeo, espero que você realmente tenha gostado. Se você gostou, deixa um comentário aqui falando o que você achou dessa dica e o que você pode complementar também dessa dica, de alguma situação que você já passou, se você lidera a sua equipe, quais são as dificuldades que você sente de liderar essa equipe. É muito importante para mim, eu quero saber de você para eu continuar gravando vídeos como esse para você, tá? E também não deixa de deixar um curtir aqui, ou um joinha, não sei exatamente onde você está assistindo esse vídeo, e se inscreve no meu canal se você estiver assistindo no YouTube, se inscreve no meu canal, aqui em algum lugar dessa tela vai ter um botão onde você pode se inscrever no meu canal, para você continuar acompanhando os meus vídeos que eu vou postando aqui de tempos em tempos. Beleza? Então é isso que eu queria deixar aqui para você de dica. Um abraço de sucesso e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.